vender água na praia, né? Que era o que dava para fazer uma cidade de 40 graus, você imagina. Pô, vender água na praia. Só que você descobre quando você chega na praia que 40 graus não é garantia que você vai vender água. Que tudo muda o cenário o tempo todo. Só que ali eu já tinha muita maturidade. Eu costumo brincar que na vida das pessoas, dos 15 aos 20 anos, o regente na nossa vida é a vontade. Você tem vontade de fazer várias coisas. Só que você ainda não tem coragem. Aí dos 20 aos 25, 30, o regente passa a ser a coragem. Você tem coragem de praticar suas vontades. Só que você quebra muita cara porque você só tem coragem e vontade, você não tem muito conhecimento. Então você faz várias coisas que hoje você não faria. Passou dos 30, começa o regente do discernimento. Você continua tendo coragem, continua tendo vontade, mas você já põe na balança se aquilo compensa ou não compensa. Sim. Então quando eu fui para Copacabana, quando eu fui para o Rio, eu já estava na fase do discernimento. Tinha várias coisas que eu tinha vontade, várias coisas que eu tinha coragem, mas a balança do compensa e não compensa, isso é para mim ou não é para mim, é o momento ou não é o momento, já era mais latente dentro do Rio. E aí eu fui para a praia para fazer o que dava, tendo vontade de trabalhar, tendo coragem de trabalhar e sabendo que aquilo compensava, que era o momento do Rick cuidar do Rick. E praticar tudo aquilo que ele tinha buscado de conhecimento durante uma caminhada, durante uma vida toda. Quando eu chego em Copacabana, eu descubro que não dava para vender tanta água assim, só porque o sol era 40 graus. E aí eu começo a lapidar as minhas técnicas de venda e começo a vender mais pelo relacionamento do que pela água propriamente dita. A minha intenção era vender água, a minha estratégia era me relacionar para vender água. Então os vendedores vendiam muito rápido, andava muito rápido, vendia cantando, gritando água, água, água. E eu ia parando, cliente em cliente, trocando ideia. No final de cada ideia daquela eu vendia, no final de algumas daquelas ideias eu vendia. Aí eu descobri que não era tão simples, descobri que tinha muito não entre um sim e outro sim. Nossa, você postou uma coisa um dia que me marcou tanto, eu cheguei até a citar isso aqui, que você falou, eu não lembro qual era a conta exata, mas você falou assim, eu percebi que para cada água que eu vendia, eu recebia não sei quantos nãos. A conta é o seguinte, essa água aqui, isso chama taxa de conversão. E por isso muita gente não consegue avançar, principalmente essa galera que não tem conhecimento, porque até hoje estão nos contando dentro da escola que o Brasil foi descoberto em 1500, que a Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio, e ninguém fala com essa gente de negócio, ninguém fala com essa gente de conhecimento, ninguém fala com essa gente de empreendedorismo, ninguém fala com essa gente que dá para fazer outras coisas para além de CLT e concurso público. Sim. E por isso essa gente ainda está se apegando ao Brasil que foi descoberto em 1500 e ao fato da Terra ter a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Eu descobri outras coisas por minha conta e risco. Eu fui formado na faculdade da vida. Essa escola formal eu tive que abandonar para colocar comida na mesa. E quando eu caí na faculdade da vida, ali eu tive que aprender na tora várias coisas que me possibilitou mudar meu hábito e meu hábito mudou meu resultado. E essa fórmula é uma que eu aprendi na faculdade da vida e que dificilmente eles iam me ensinar dentro da escola, porque o conhecimento liberta e a estratégia não é nos libertar. A estratégia é nos manter presos para que nós peguemos alguns diplomas e temos a impressão que estamos formados e paramos de buscar conhecimento. E aí nós estamos dentro de uma jaula, preso a um canudo que muitas das vezes não garante o seu sucesso. Com certeza. E eu fui para a faculdade da vida. A faculdade da vida me ensinou isso. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É minha meta, vezes a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto, ou seja, água. Eu oferecia 30 água para vender uma. Eu tive que descobrir isso na tora, porque com o tempo comecei a oferecer água, eu tenho, não vendia, eu tenho que contar quantos nãos eu estou tomando aqui. Aí comecei a contar e descobri que mais ou menos a cada 30 águas que eu vendia, que eu oferecia, eu vendia uma. A minha meta era vender 120 garrafas de água. Então são 30, eu multiplico 30 por 120, que vai dar 3.600. Como eu tomava 29 nãos a cada 30, eu multiplico 30 por 29, que são 3.480 nãos. 120 é a minha meta. 3.600 é a quantidade que eu tenho que oferecer e 3.480 é a quantidade de nãos que eu tenho que ganhar. Tá disposto a tomar. Para estar disposto a tomar para vender 120 garrafas de água. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender. Tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sims você alcança, mas sim com quantos nãos você se porta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais nãos, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho.
Quando eu entendi isso, eu entendi minha Perfeito. taxa de conversão e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Ele pensa que não é para ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira, eu não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, tinha muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiam ganhar um valor desse, já não ia na segunda. Eles se reuniam na segunda para fazer um churrasco, para ir para casa da piscina, para ir para não sei onde, e na segunda eu estava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu estava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, o dinheiro que eu ganhei na segunda e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham o dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu estava anos-luz à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do Rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar, como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Aí eu comecei a contar para aquela galera e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu tô lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas, um deles me pede uma água, tinha uma galera junto com ele. Eu tô vendendo água para ele e um turista tá reclamando que o Brasil tava em crise, que ele tava indo embora daqui, tentava vir de outro lugar, mas ele tava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo, meu parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não. Aquele cara levanta, começa a falar, cara, quem é você que fala de crise, cara? Você é a crise. Você é o retrato dela. Você tá com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Tô indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você. Porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, pensa que pode falar de crise. O cara não sabia com quem ele tava falando. E eu na minha tranquilidade ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei pra ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua tem que respeitar. Se precisar de uma água quando estiver por aqui, me chame que eu trago pra você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara. Né? Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então eu não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou eu sair, virou pro cara que eu vendi água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi ele falando aquilo. Falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. Não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário, mas dentro do que eu me proponho a fazer e baseando do cenário que eu saí, eu já tô anos luz melhor do que eu comecei. Vou falar de crise. Aí fui pra casa e gravei o vídeo que ficou conhecido como o vídeo da água. Caramba. Através de um ato de preconceito de um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo para que através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem sabia o que poderia acontecer. Não, tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho hoje, né, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus falou, agora chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida. É muito doido como às vezes a gente se depara com umas situações de, sei lá, uma ofensa, como você disse, ou um momento de raiva. Eu contei aqui outro dia que eu passei por um momento de raiva muito grande esse ano que me deu um start que eu não teria tido sem passar por aquele momento. E às vezes a gente não enxerga que vem desses momentos, sei lá, de tapa na cara, de desaforo, de sei lá, um clique, alguma coisa que você não sabe pra onde vai ter o caminho depois. Eu costumo dizer que a vida é como se tivesse alguém com uma metralhadora, aquelas metralhadoras que joga bolinha de brinquedo, uma metralhadora te jogando limão. O tempo todo a vida tá te jogando limão, e você fugindo do limão, que pra você limão é amargo, limão não dá isso, limão não dá aquilo. E eu comecei a pegar esses limão e fazer minhas limonadas dele.
Então, quando você entende a ótica de pegar limão que a vida te dá e fazer limonada, ao invés de reclamar que a vida está te dando limão, você entende a mágica de se alcançar o extraordinário. Que é olhar para onde tá todo mundo olhando e chegar ao que ninguém conseguiu ver ali. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vendia água. Isso é preconceito que não sei o que, não ia resolver. Falta de controle emocional. Você apareceria no jornal à noite. Eu ia aparecer no jornal à noite e não ia resolver o meu problema. O que eu fiz com aquilo? Eu fiz daquilo uma oportunidade de mostrar para aquele cara que eu poderia sim ser um neguinho que vendia água com muito orgulho, inclusive. Sem demérito nenhum. Mas eu poderia também falar de crise. Eu poderia mostrar para ele que eu, apesar de estar naquele cenário, eu tinha conhecimento para estar ali. E pelo quão ele levantou a voz para tentar diminuir o que eu falei, eu mostrei para ele que ao invés de levantar a voz, muitas das vezes nós precisamos melhorar nossos argumentos. E aí eu tirei o argumento, saí da condição de vendedor e gravei um vídeo com argumento suficiente para mostrar para aquele cara que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive de crise. Que ano foi que você gravou o vídeo? Foi dia 28 de março de 2018. Mais precisamente. Caramba, que virada de vida, né? Então aquele cara que a princípio tentou me diminuir, ele me deu um triplex. Uhum. Ele me deu alguns imóveis em Belo Horizonte. Ele colocou minha filha em uma das escolas mais renomadas da América Latina. Ele me possibilitou ir em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Ele me deu várias capas de revista. Ele colocou 1 milhão na minha conta. Aquele cara não sabe o quão ele contribuiu comigo. Se não fosse aquele cara, talvez eu tava lá vendendo água até hoje, sem demérito nenhum. Porque de vez em quando, quando eu tenho tempo, eu tô lá. Mas graças a um cara que tentou me diminuir e fez isso com um cara preparado, ele mostrou pra mim que o mundo era maior do que a Copacabana. Perfeito. A minha curiosidade, quando você chegou nesse dia pra gravar o vídeo, você preparou algum roteiro? Como é que foi esse momento? Você chegou em casa, botou o celular... Pra mim era muito simples, né? Falar de fazer algo honestamente no Brasil é muito simples. Tem muita coisa que dá pra fazer. Não, mas o que eu quero dizer assim, você já não tinha gravado vídeos antes? Não tinha gravado. Não, eu já tinha feito um ou outro vídeo, eu sempre tive muita facilidade em oratória. Eu sempre falei com muita facilidade. Então, fazer vídeo não era algo que pra mim seria difícil. Mas eu não era um cara que vinha fazendo vídeo pra se alguma coisa viralizasse a partir dali. Não, eu nem conhecia esse termo viralizar. Eu não era desse planeta. Se você pegar a minha página antes do vídeo da água, você até vai ver um ou outro bem esporádico lá. Mas você vai ver lá outras coisas que não tem a ver com o que eu faço hoje. Você vai ver umas legendas que eu sempre gostei muito de escrever em cima de imagem de vídeo. E eu sempre tive facilidade de fazer isso. Você vai até ver umas legendas fortes. Mas uma série de vídeos de pessoa que tava tentando... Não, eu não era esse cara. Eu tinha lugar pra pagar, eu tinha outras coisas pra fazer. Eu tava em outro cenário. Minha preocupação era vender. Você sabe o que foi que fez esse vídeo? Tipo assim, teve algum site, algum portal que publicou, que viralizou? Ou foi natural? Como é que foi isso? Não, esse vídeo, ele reuniu muito elemento de empreendedorismo. Muita coisa de empreendedorismo que estava nesse vídeo. Só pra quem não assistiu, explica pra galera, pra quem perdeu esse vídeo, o que tinha no vídeo. Bom, esse vídeo ele falava basicamente que se você de fato quiser começar um negócio, você não precisa nem fazer empréstimo em banco para ter uma quantidade grande de recursos, você não precisa abrir mão de muita coisa, você não precisa mudar muitos hábitos para começar. Se você, por exemplo, tiver alguém que te empresta R$10 no máximo, ou se você tiver R$10 no bolso, você compra aí um saco de gelo, um pacote de gelo, um fardo de água, coloca nisso e vai para um semáforo, vai para a praia e vai vender sua água. E depois de vender 12 águas, você tenta fazer com que aquele dinheiro multiplique, sei lá, chegou em R$20. Tenta fazer aqueles 20 virar 25 vendendo mais água. Depois tenta fazer os 25 virar 30 e tenta fazer os 30 virar 40. Só que eu fui passando isso com lógica de início, meio e fim, com o valor que você aplicava em Copacabana naquela época. Tinha uma coisa que você falava no vídeo, que você falava assim... a hora que você pegar o dinheiro, volta a pagar o cara que te emprestou os R$10. Isso tudo são elementos importantes no empreendedorismo. Eu lembro disso. Porque normalmente hoje você pede um empréstimo, sei lá, eu vou pedir um empréstimo no Banco X para eu começar meu negócio. Aí o Banco X me empresta o dinheiro para eu começar o meu negócio. Aí eu começo a ganhar dinheiro com o meu negócio. Só que aí me dá vontade de trocar de carro. Só que aí eu tô devendo o Banco X. Aí eu falo, não, o Banco X tá com dinheiro, quando der eu pago o banco, eu vou trocar de carro. Só que quando eu compro no seu negócio e não te pago, você me chama de caloteiro. O problema é que você comprou um carro com dinheiro que você deveria pagar o banco. Então, para você pagar o banco não é necessário, mas se eu não te pagar, eu sou caloteiro. Então, voltar lá e pagar o banco ou voltar lá e pagar aquele maluco que te emprestou R$10 é tão importante
quanto comprar o seu carro. Sim. Mas a galera não consegue fazer isso. Então aquele vídeo reuniu tudo isso, princípios básicos, e eu finalizei aquele vídeo com uma provocação, né? Falei, ó, você, depois de saber que dá para fazer, depois de voltar lá e pagar R$10, depois disso tudo, se você não começar, aí não venha me falar que o meu país tem crise não, porque a crise maior tá dentro de você. E finalizei falando, pega a visão. E aí aquilo foi espalhando, a galera começou a marcar o Flávio Augusto da Silva. E o Flávio esse vídeo chegou pro Flávio, e o Flávio resolveu postar esse vídeo. E aí esse vídeo ganhou uma conotação absurda, né? Que foi postado na página de Geração de Valor. E aí muita gente começou a me procurar, e dali pra lá vieram outros vídeos e as coisas foram fluindo. No início daquele vídeo foi bem complexo, porque a galera falou, tem que esperar, vocês estão jogando esse cara muito em cima, pode ser um cantor de uma música só, que não sei o quê. Eu não tinha nada pra provar pra ninguém, eu não precisava provar nada pra ninguém. Eu tava 40 anos comendo carne, 37 anos eu tava comendo carne, 33 comendo carne. Então não tinha nada pra provar pra ninguém, eu só queria comer carne. Só que eu fiz um vídeo com início, meio e fim, com muitos elementos. O que levou aquele vídeo a ser um vídeo que hoje a galera fala que é um vídeo histórico, que é um vídeo lendário, que não sei o quê, foi a identidade. Era muita gente igual o Rick. Era como se naquele momento que o país estava muito machucado, um cara se levantou no meio daquela quantidade de gente machucada, um cara também machucado, com visíveis marcas no seu corpo de tanto que ele lutou. Esse cara se levanta e dá um tapa na mesa. Aquele vídeo foi um tapa na mesa. Aquilo não foi necessariamente um vídeo. E quando eu dou esse tapa na mesa, todo mundo olha pra mim e aí tá preparado pro que vem depois do tapa, né? Porque quando você chama atenção, a galera te olha e você tem que segurar o rojão. Então quando eu dou aquele tapa e gravo um segundo vídeo, e um terceiro vídeo, um quarto vídeo, um quinto vídeo, a galera fala, cara, esse cara, ele tá muito mais preparado do que vocês imaginaram naquele vídeo. E aí, dali pra ali, passa um tempo, vem um convite de Harvard, aí muda o cenário, porque Harvard te convida. E aí eu volto, assino o contrato com o Santander. E aí eu vou na primeira entrevista do Danilo Gentili. É verdade, teve o lance do Santander, eu não lembrava disso. É verdade. Eu lembro quando aconteceu isso. Pois é, eu voltei de Harvard e assinei o contrato com o Santander. Um contrato muito relevante, aí eu fui por horário nobre em todos os canais de televisão do país. Meu rosto foi pro outdoor, relógio de metrô. Aí a coisa tomou uma outra dimensão. Aí fui capa da primeira revista, da segunda. Aí depois fui convidado para ir para Paris, para o Japão, para Portugal. Aí quando eu vi, a coisa já tinha fluído. E a responsabilidade vai aumentando, né? E aí mais pessoas foram acompanhando, porque a galera olhava e falava, cara, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos, esse cara é um dos nossos. E é muita gente vendo esse cara como um dos deles. E aí eu chego nesse lugar que eu tô hoje. Mas a luta começou aos 7 anos de idade e o motivo do vídeo foi um ato de preconceito na areia de Copacabana. Eu não saí de casa pensando em gravar vídeo, eu nem vinha gravando vídeo, nem comecei a trabalhar por conta através daquele vídeo. Que eu não falo nem empreender, não. Eu falo trabalhar por conta porque eu sou de outra geração. A minha geração falava trabalhar por conta. Por conta. Empreender, pra mim, é o filho do trabalhar por conta. É a evolução do trabalhar por conta. Cara, que doido você pensar que você podia ter chegado aquele dia em casa e só ter ido dormir como mais um dia comum, se não tivesse acontecido aquilo. É, exatamente. Né? Eu poderia só chorar aquela dor.